Olá, camaradas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô sem o auxílio do Tomás aí para fazer os comentários, mas eu gostaria de falar sobre as notícias que eu acabei não conseguindo trazer no último vídeo, principalmente aquelas que eu já salientei para vocês, que foram a privatização da Eletrobras, o pacote, o primeiro pacote de privatização da Petrobras, que eu andei vendo as notícias e parece que a priori não vai se configurar, a aprovação dos jogos de azar, né? E aí a difusão de jogos de cassino no Brasil, enfim, e a maioridade penal sendo reduzida, né? Indo para 16 anos. A maioridade penal vou deixar para comentar quando o Tomás estiver aí, porque o Tomás também entende desse assunto, ele gosta mais de direito penal do que eu, então eu gostaria de comentar com ele. Vou focar mais nessas da privatização e trazer para vocês qual que é a minha opinião sobre e quais que são as consequências que nós, cidadãos comuns, vamos sentir disso. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês deixem um like aí, se possível compartilhar as ideias com os amigos de vocês, para a gente atingir o máximo de pessoas. E é isso, pessoal, tá bom? Bom, vamos lá. Começando falando aí sobre a privatização da Eletrobras, eu andei vendo que, a princípio, os acionistas concordaram com a privatização, foi uma reunião tensa, mas concordaram com a privatização, submeteram o parecer de privatização ao TCU, que deu um parecer favorável também, sendo que, se eu não me engano, só um ministro votou contra, que foi o Vital Rego, se não me falha a memória, foi o Vital Rego. Então, agora, pelo que eu acredito, está indo para a Câmara dos Deputados, a privatização da Eletrobras, e eu acredito que a gente tem que fazer a força que for possível para barrar esse projeto, tá bem? Ao meu ver, isso deveria ser tratado pelas mídias, tratado pelos jornais como um crime de lesa pátria, porque quem vai acabar pagando essa conta somos nós, é o contribuinte, é o consumidor final da energia, tá certo? E sendo que a empresa, se for realmente privatizada, se a Câmara inventa de aprovar e acaba passando para o Senado, porque daí se vai para o Senado, eu tenho fé que passa muito mais fácil do que na Câmara, mas se já passa pela Câmara, já dá para sinalizar claramente que a privatização vai ser fechada. E aí o que vai acontecer? Eu acredito que num curto e médio prazo, o que vai acontecer vai ser um aumento do preço da energia, né? Porque acredito que vai acontecer uma explosão tarifária, o mínimo. Tá certo? Então, a partir do momento que a empresa se torna privatizada e ela deixa de observar a sua estratégia social e deixa de observar a sua soberania nacional, e quando o fim dela se trata apenas do lucro, o que é que será que vai acontecer, querido amigo? É claro que vai acontecer uma explosão tarifária. Então, para aqueles que falam e que vêm desdenhando, já falando, não, mas o projeto de privatização é para trazer mais concorrência, para fazer o preço da energia ficar mais barato na ponta. Não, mentira, amigo. Não é possível. Com as telecomunicações era para ser assim e não foi. E sabe o que isso me lembra? Me lembra quando eu tive que estudar o governo FHC. Isso me lembra. O governo FHC lá da década de 90, década em que eu nasci, que era um presidente bonzinho, né? Bonzinho, sorridente, carismático, sempre bem-humorado. E que era um presidente que foi o quê? Entreguista. Foi um presidente que, na época que era um pensador, um intelectual, que contribuía para a academia, ele contribuiu para a teoria da dependência, afirmando que sim, a gente, de certa forma, dependia dos mercados desenvolvidos e por conta disso isso causava um atraso no Brasil. E aí meio que defendendo a soberania nacional, mas quando ele assume a presidência, o que ele faz? Entrega nossos recursos naturais aos grupos econômicos, privatiza as telecomunicações,
Né? E era tudo contado assim, não, mas porque vai trazer concorrência, porque a gente quer deixar as empresas mais competitivas, porque as empresas estatais são muito grandes, possuem muitos privilégios. Olha, eu fico assim, ó, eu fico puto, cara, eu fico transtornado de ver os debates nas mídias sobre seria bom ou não a privatização da Eletrobras. Poxa, se a gente usa os exemplos de privatização aqui das empresas brasileiras, a gente vai ter a clara certeza que não. Que não é bom desnacionalizar as nossas empresas estratégicas. Ou vai dizer que a Eletrobras não é uma empresa estratégica agora. A maior ou a segunda maior empresa de energia da América Latina. Que tem boa parte, se não, olha, uns 90% eu acredito, deve estar nessa base, de energias renováveis. Ou seja, uma empresa que investe na pesquisa e desenvolvimento de novos mercados, novas tecnologias, e é estatal. E aí, se ela for privatizada, será que vai investir tanto assim em pesquisa e desenvolvimento? Pois vejam o que acontece com as empresas que são privatizadas e eram nacionais, e quanto que é encolhido o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Toda vez que é privatizada é feito corte em pesquisa e desenvolvimento. E esses cortes beiram 25%, 50% dos valores que eram quando era nacionalizada. Então não é possível que a Câmara dos Deputados aprove e deixe passar um crime de lesa pátria dessa magnitude. Eu acredito que o povo brasileiro já está cansado, não aguenta mais, não tem mais poder político algum, poder decisório algum. E se ficarem agora, nesse final do mandato do Bolsonaro, tentando passar todo tipo de boiada, privatizando e passando pacotes que beneficiam grandes grupos econômicos e financeiros, pode ter certeza que é o fundo do Brasil, é o fim. Então não é possível que a Câmara dos Deputados aprove essa medida. A princípio, pelo que eu acredito, está vindo por medida provisória. Isso aí. Então acho que a gente tem que ficar atento, sim, tem que ficar muito atento ao que está acontecendo agora nesse final do mandato do Bolsonaro, porque a Eletrobras ela tem que ser defendida, é uma empresa estratégica, soberana, e que eu falo para vocês, nas suas políticas, por ela ser uma empresa nacional, ela considera a política social. Então o que ela faz? Muitas das vezes, na sua política de preço, ela entrega energia ao contribuinte final, sendo que não são todos os casos, é claro, vale lembrar, mas entrega para vários contribuintes no consumo final a preço de custo, tendo em vista o seu viés social. Vamos supor, em áreas carentes, áreas de vulnerabilidade. E aí, depois que ela for privatizada, será que ela vai continuar com essa política que não dá lucro? Então, ao meu ver, isso lembra muito o governo daquele carismático, gente boa, bom vivant, FHC, que desmanchou a nossa indústria nacional, desmanchou o empresariado brasileiro, transformou todo mundo em comerciante. E lembra vocês, nas últimas eleições do FHC deixou o Brasil num apagão, deixou tudo preto, sem luz. Tá? Consequências da privatização. Quer privatizar a energia? Olha só o que acontece. Então vamos ficar atento, não podemos deixar a Câmara dos Deputados passar essa medida provisória. A gente tem que lutar acima de tudo para defender a Eletrobras. Porque se ela é privatizada no curto e médio prazo, automaticamente o que a gente vai sentir vai ser um aumento na nossa energia, pessoal. Isso é fato. Isso é fato. Vai vir explosão tarifária por aí.
Enfim, acredito que eu já falei aí a minha opinião sobre a Eletrobras. Eu andei vendo também sobre a iniciativa de privatização num primeiro pacote da Petrobras, coisa que também vi que o Paulo Guedes já sinalizou uma desistência, né? A princípio ele disse que não vai mandar nenhum pacote, e ele acredita que isso é uma ideia interessante para a campanha eleitoral, algo que o Sérgio Moro também concorda e algo que o seu João Dória também concorda. Porque são outros dois pré-candidatos que também sinalizam nesse sentido. Olha como é bom privatizar a Petrobras. Sendo que a Petrobras é como a Eletrobras, uma empresa estratégica, uma empresa soberana. E a Petrobras nem é literalmente completamente estatal. Ela é uma economia de sociedade de economia mista. Tá? Então ela tem investidores privados. Ela tem representatividade na bolsa. Então querem privatizar mais ainda a Petrobras? Já não está caro o suficiente o combustível na bomba? E aí eu acho muito engraçado como esses pré-candidatos aí, dessa direita que não é nada nacionalista, que não tem amor ao seu país, essa direita mercantil, que é muito engraçado, né, cara? Poxa, depois de todos os exemplos que a gente tem no Brasil, da privatização sendo um lixo, porque os serviços pioraram, o preço ficou mais elevado, não teve concorrência, tá? O mercado não teve, abriu várias concorrências, várias empresas começaram a competir. Não, mentira, não, isso não ocorreu, né? E aí, o que acontece? Grupos estrangeiros adquiriram as nossas empresas estratégicas e aí ficam remetendo ao exterior lucros e dividendos. Ou seja, os lucros daí das nossas empresas que eram nacionais, estratégicas, vão para onde, querido camarada? Vão para fora, vão para o exterior. Parece que quando extraíam o nosso ouro e remetiam para a coroa portuguesa. Então é ridículo ver isso. Tá? Já não basta que a Petrobras anda seguindo uma política de preços de paridade com o preço do dólar. Então é isso, querem deixar ela mais na mão dos acionistas, mais na mão de grupo de conselho econômico. A Petrobras é uma empresa estratégica nacional. Vá ver quantos países desenvolvidos têm as suas empresas de petróleo ou qualquer empresa de qualquer setor estratégico e soberano e que essa empresa não é estatal. Vá ver, camarada. Se não falha a minha memória, porque eu posso falhar, eu sou humano, né, pessoal? Pelo que eu me lembro, de todo o mercado de petróleo, só 20% é considerado privado. E quem são esses 20%? Porque os outros 80% são as grandes estatais petrolíferas, né? De qualquer país desenvolvido. Brasil, né? Sendo que a nossa não é completamente desenvolvida como deveria ser, mas é como eu falei, uma sociedade de economia mista, né? Com de certa forma um controle estatal. Aí a gente tem as petrolíferas da China, da Rússia, né? As da Suécia, Noruega. E aí quais são esses 20% privado, camarada? É a OPEP. É o Oriente Médio. Tá? Então vocês querem assim? Querem uma iniciativa privada no petróleo como funciona com a OPEP? Por quê? Para privatizar, ou a gente deixa um controle com a OPEP, ou com grupos estrangeiros americanos, norte-americanos, estadunidenses. Tá? Mas aí o lucro não fica aqui.
O lucro não fica aqui, pessoal, não vai ser reinvestido aqui, tá? Não é usado para uma iniciativa produtiva do Brasil, não. É dividido em lucros e dividendos. Vai para fora. Então, eu fico feliz por Paulo Guedes ter desistido, a priori, desse primeiro pacote de privatização da Petrobras, mas eu fico bem infeliz, bem incomodado por ver que a maioria dos pré-candidatos aí de direita não tem um pingo de nacionalismo para defender qualquer que seja a nossa empresa nacional estratégica. Não existe, isso morreu na direita, não existe um candidato assim, né? Então só mostra que são uns abutres do livre mercado, tá certo? Que nada querem e nada tem a ver com o patrimônio nacional. É como se não se julgassem brasileiros. É isso que é o pior, é como se não se julgassem brasileiros. Comprometem gerações futuras. Olha, chega a ser, olha, cara, meu Deus do céu. O que mais eu vi? Maioridade penal, já falei pra vocês que eu vou discutir ainda com o Tommy, quero conversar com ele aí. E também eu vi sobre os jogos de azar, né, que eu queria comentar. Olha só, olha que engraçado, né? O Dudu Bananinha e o Flávio Bolsonaro trabalharam tanto com lobby, tanto internacional quanto lobby nacional, para trazer grupos de cassinos, para fazer toda uma mobilização para que o povo entendesse, não é bem assim, não são jogos de azar onde só a casa ganha, não, peraí, países desenvolvidos também tem, a gente tem nos jogos online, né? Mas eu fico assim, me perguntando, é isso que o Brasil precisa? A gente precisa de jogos de azar, a gente precisa de cassinos no Brasil, né? É isso que falta, né? Só que assim, além de o Flavinho e o Flavinho Wonka e o Dudu Bananinha terem trabalhado tanto para fazer esse lobby, né? Terem buscado tanto financiamento, trabalharam tanto nos bastidores, o que o pai deles está sinalizando agora pro eleitorado conservador? Porque o eleitorado conservador não concorda com os jogos de azar, né? É pecado, né? Então, aí o que o papai Bolsonaro está sinalizando para os dois filhotes? Que ele vai vetar esse projeto. Porque pelo que eu vi também esse projeto está na Câmara. Então, como eu falei para vocês, tenham uma clara noção. O governo Bolsonaro, nesse último ano, eles já têm a noção que é o último ano de governo dele. Que ele não vai mais ter chance. Então, ele está tentando passar de tudo para agradar quem quer que seja. Tá? Os jogos de azar, eu acredito que ele vai vetar, porque ele vai sinalizar para o eleitorado conservador. E eu acredito que a gente não precisa de cassino ou a legalização de jogos de azar. A gente tem que caminhar para a legalização de vários outros sentidos. Por exemplo, a gente poderia caminhar por uma legalização da cannabis, mas não legalização de jogos de azar. Tanto que o tributo incidente sobre a cannabis seria muito maior, a arrecadação, do que sobre os jogos de azar. E outra, jogos de azar é isso, pessoal. Qual que é o final? No final das contas, lá na pontinha da caneta, qual que é o final? A casa sempre ganha. Então, para que a gente precisa de cassino? Por que a gente precisa de jogo de azar? Aí tem alguns que argumentam, não, mas precisa legalizar, porque senão a gente tem os jogos do bicho, a gente tem jogos de azar que ficam à margem da legalidade, né? Sim, mas e o que no Brasil não fica à margem da legalidade? Então, tenham muita calma para falar sobre a legalização de jogos de azar. Tem que ter um benefício para o cidadão. Porque o benefício do jogo de azar qual que é? É um benefício para o grupo econômico, para aquele que montar o cassino, para aquele que montar a casa de azar. Mas qual que é o benefício para o cidadão comum? Turismo? Não, né?
Não, né? O Brasil precisa pensar em um planejamento estratégico. A gente está perdendo tempo, a gente está perdendo todo o fio da história. Eu já falei aqui quantas vezes para vocês que o Brasil não cresce, o Brasil não se desenvolve, a gente não tem uma estratégia clara. E aí é isso que a gente precisa de cassino? Enfim, pessoal, eu ainda vou trazer e vou conversar mais aí quando o Tomás estiver. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, espero que vocês possam deixar um like. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo aí. E é isso, um beijão.